No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, e esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido de largura no lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Ficou andares ao redor e fez câmaras às laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura e do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa de redor fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificava. A porta da câmara no meio do andar terra estava lá do sul da casa, e por caracóis se subiu ao segundo, deste ao terceiro. Assim edificou a casa e arrematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quando essa casa que tu edificaste, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desamparei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes de cada casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de calocintas e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos, para que nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também ele de ouro o altar do cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um na altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois, de uma outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo, era da mesma forma. A altura de um querubim era 10 côvados, e assim a do outro. Pois os querubins no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas 2 asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. As paredes todas, tanto no mais interior da casa como no exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o assoalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez folhas de madeira de oliveira. A verga com ombras formava uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A essas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do Santo dos Santos sombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodando ao lavor. Também edificou o átrio interior
de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No mesmo ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zif, e no ano 10º, no mês de Bu, que é o 8º. Se acabou essa casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la.